JoJo enfim terminou e agora eu posso opinar sobre o que eu achei da parte 8 de Jojo. E eu tenho muito o que falar. Mas não se preocupem, porque eu vou tentar dar o menos de spoiler possível nesse vídeo. E eu espero conseguir. JoJo se iniciou no ano de 2011 na revista Ultra Jump. A parte recentemente acabou em agosto de 2021, completando 110 capítulos e 27 volumes, sendo até então a parte mais longa de Jojo, durando 10 anos de serialização. Lembrando que JoJo é um mangá lançado mensalmente, ou seja, mesmo que a parte 5 e 6 tenham mais capítulos, cada um capítulo de JoJo equivale a uns 2 capítulos e meio das partes 1 a 6. Aí é foda, viu? JoJo se passa no mesmo universo de Steel Ball Run, só que mais de um século depois do fim da mesma, se passando no ano de 2011. Em JoJo nós acompanhamos o nosso protagonista Higashikata Josuke, que sim, é uma contraparte do Josuke da parte 4. Josuke é um garoto que acabou despertando algum tempo depois de um terremoto que mudou muito a cidade de Morió, criando uma subelevação da Terra, que foi chamada de paredes oculares. Josuke é um garoto que não tem lembranças. Ele não lembra de nada que ocorreu no seu passado, e isso é o principal tema da parte 8. Nela nós acompanhamos o Josuke em uma jornada para descobrir sobre o seu passado e a sua identidade. Eu vejo que JoJo é uma parte muito subestimada pela comunidade de Jojo. Muita gente diz que ela é uma decadência enorme comparada com a parte 7. Porém, eu achei JoJo simplesmente maravilhoso. Eu vou começar falando do Josuke, o nosso protagonista. Na minha opinião, ele tem a trama mais interessante de Jojo. Essa busca dele sobre o seu passado é muito interessante. E falando do seu passado, mano, eu não posso spoiler, mas o flashback do Josuke é o melhor flashback, é o melhor passado de todo Jojo. O jeito como a trama é tão empolgante e épica, tendo bons momentos de batalha e personagens que aparecem pouco, mas já te fascinam, é incrível. Sério, eu sei que vai demorar, mas eu não vejo a hora de ver isso sendo adaptado em anime. Agora voltando a falar diretamente do Josuke, na minha opinião, a jornada dele é muito humana. Na verdade, o personagem dele em si é muito humano. O Josuke é um personagem muito emotivo. Muitas vezes ele tá puto, muitas vezes ele é ingênuo, muitas vezes ele se desespera e muitas vezes ele simplesmente chora. Ele é um personagem cheio de características e isso funciona muito bem. Além de ele ter o melhor jeito de deitar na cama que eu já vi na minha vida. Sério, olha isso. E mano, isso funciona muito bem com o tipo de personagem que ele é. Ele quer se descobrir e só acha que vai ser completo quando fazer isso. A jornada dele sobre descobrir a sua verdadeira identidade é linda. E o desenvolvimento que ele ganha ao longo da história é simplesmente sensacional. O jeito como ele lida com as situações e vai evoluindo, a ponto de finalmente se aceitar no final. Eu digo agora, com certeza, Josuke não é apenas um dos melhores JoJos, mas é um dos melhores personagens de toda a franquia. Agora dando uma geral no resto dos personagens, JoJo é uma parte com vários, e quando eu digo vários é porque tem vários personagens. Na grande maioria e os de mais destaque são da família Higashikata, que aqui são a família que adota o Josuke e cuida dele. Essa família Higashikata é muito maior e muito mais completa que a família Higashikata da parte 4. Primeiro que cada um da família é totalmente diferente um do outro. Cada um tem seu momento, personalidade e até certa evolução. O meu problema mesmo com eles é que alguns são deixados de lado no meio da história
e depois quase não são usados. O Joshua é um grande exemplo disso. Na primeira metade de JoJolion, ele é super destacado e até evolui, mas a partir do arco dos Rock Humans, eu senti que ele foi meio descartado e no final a evolução dele é meio confusa. Às vezes parece que ele melhora e às vezes não. Eu queria que ele tivesse um desenvolvimento mais bem aprofundado e fosse mais importante na outra metade da história. Quanto aos principais parceiros do Josuke na parte 8, eu diria que eles são o Rei Mamikuzo e a Yasuho Hirose, que é meio que a contraparte do Koichi nessa parte. A Yasuho é a principal personagem da história junto com o Josuke, e mesmo que ela não tenha um stand focado em batalhas, ela ainda assim participa de muitas lutas e é super útil para a continuidade da história. Ela é uma das minhas personagens favoritas de Jojo e mano, que mina maravilhosa. Não tem como não shippar ela com o Josuke. Já o Rei só aparece no arco dos Rock Humans, que é meio que o arco final de JoJolion. Mas ele tem bastante participação. Ele é um personagem bem excêntrico, mas bem interessante. Bem naquele estilo de Jojo. No início eu não curtia muito ele, mas conforme o tempo foi passando, eu acabei gostando e ele tem ótimos momentos. Eu diria que os personagens de JoJolion são um ponto forte da história. Por mais que alguns sejam descartados, e isso é realmente triste, visto o potencial de todos eles, por exemplo, a Karera e a Kei, que são personagens maravilhosas e contrapartes interessantíssimas, mas que aparecem muito pouco, o que te dá uma sensação de potencial inexplorado. Mas mesmo assim, tem vários personagens interessantes no meio da história e que valem ela. Mas no final, você sente aquele gostinho de eu queria ter visto mais desse personagem. Tipo a própria Kei, que é a contraparte do Okuyasu aqui, afinal ela é uma Nijimura. Ela aparece de forma bem recorrente no início da história, mas depois ela simplesmente some e é jogada de qualquer forma no arco final. E eu achei isso bem bosta pra falar a real. A história de JoJolion é meio que dividida em duas etapas. O primeiro arco é muito focado na descoberta do Josuke sobre o seu passado, e pra mim é a melhor parte de JoJolion. Ele cria cada vez mais mistérios interessantes, além de apresentar bem Morio e ter um ritmo bem mais dinâmico. O final dele com a descoberta do Josuke é sensacional. Como eu disse, o flashback dele é espetacular em todos os sentidos. E falando dessa segunda etapa, eu gosto dela, mas não tanto quanto a primeira. Primeiramente que a mudança de objetivos, focando mais na história dos Rock Humans, que resumindo para não dar spoiler, são humanos de pedra? Eu acho que o nome resume bem isso, na verdade, eu não precisava ter explicado. A história deles e o envolvimento com as Hokakaka, eu acho que eu falei certo? Ou eu falei um K a mais? Ah, foda-se! Mas como eu disse, eu fico um pouco triste por essa parte da história deixar de explorar mais os outros personagens. O envolvimento dos Rock Humans com a Hokakaka é muito legal, mas eu queria ver mais exploração dos personagens. Embora essa parte da história apresente outros personagens que são muito legais, como o Toru, Rei e a mãe do Jobin, no fim você fica com um pouquinho, não de desgosto, mas de uma sensação de podia ter sido melhor nesse quesito. No fim, eu acho o final de JoJolion ótimo, tanto a batalha final quanto o epílogo. Ok, Master, let's kill the whole beach! Agora eu quero falar um pouco sobre os antagonistas. Os principais antagonistas da parte 8 são os Rock Humans, e eles são bem interessantes porque são apresentados aos poucos e eles estão lá desde o início praticamente. O que faz a trama e o mistério deles ser bem interessante, pelo fato deles não ser simplesmente jogados na trama a qualquer momento. Todo o envolvimento deles com a história é construído aos poucos e de forma bem dinâmica. Mas infelizmente, muitos dos Rock Humans são bem esquecíveis. Dá pra salvar um ou outro que tem uma história
e dá pra simpatizar, mas outros são meio foda-se. No fim, dá pra dizer que no geral, eles são interessantes. É uma ideia bem inovadora e devem ser o grupo de antagonistas mais único de JoJo. Eu não vou spoiler quem é o antagonista final de JoJolion, porque meio que seria um spoiler. Mas quanto a ele, eu acho ele sim um bom personagem. Porém, JoJo normalmente tem sempre grandes vilões finais, e esse vilão me decepcionou um pouco. Não que ele seja ruim, ou o stand dele seja fraco, na verdade o stand dele é super apelão, mas ele é um vilão que me decepcionou um pouco. A história do personagem é interessante, mas eu só não acho que ele seja digno de um grande vilão final. Principalmente porque ele demora muito pra aparecer, sabe? Ele só vai aparecer lá pelos últimos 20 capítulos e olha lá. Pra mim, o antagonista de maior destaque em JoJolion não é nem um vilão, ele tá mais pra um anti-herói, que é o Jobin, que sim, faz referência ao Tom Jobim. Ele é um excelente antagonista. Toda a história dele e motivações são incríveis. É aquele tipo de personagem que você entende do porquê ele quer fazer tal coisa, mesmo indo contra o Josuke. Você consegue ver ele e se pôr no seu lugar. Afinal, mesmo que ele tenha meios bem questionáveis de fazer as coisas, ele ainda assim faz tudo pelo bem das pessoas que ele se importa. O que é muito interessante para um antagonista. No final, eu fico um pouco triste por ele não ser o real antagonista final, mas com certeza é um dos melhores personagens e que tem a melhor luta de JoJo, que é sim a luta dos besouros. A cidade de Morio em JoJolion é interessante, porém se você espera ver algo estilo a Morio da parte 4, eu sinto te dizer, mas você não vai ver. Diferente de Diamonds Unbreakable, que é muito focada na vida colegial dos personagens, inclusive tem um vídeo falando disso no canal, então tá na descrição. Eu espero. A parte 8 é muito mais focada em uma história centrada, então são poucos os momentos que eles param para explorar e criar coisas para deixar a cidade mais viva. Claro que a parte inteira meio que se ambienta lá, porém a Morio de JoJolion é muito mais um plano de fundo do que quase um personagem próprio, que nem na parte 4. Buongiorno. Uma coisa que eu queria dizer aqui é que JoJolion é o ápice do Araki em arte. Steel Ball Run já é maravilhoso, mas JoJolion olhou pro impossível e disse: foda-se, superei. Existem diversos quadros de destaque lindos em todos os capítulos. Os personagens são maravilhosos. Tá, tirando o Joshua, ele é feio pra caralho. Mas sério, apreciem isso. As cores, os designs, as poses. Oh my god, que negócio fabuloso. O stand do Josuke, o Soft and Wet, que é uma referência a uma música do Prince, é um stand com um design que se assemelha ao de um marinheiro, que vai de encontro com o próprio design do Josuke. Ele meio que tem o poder de roubar a característica das coisas, como som, luz ou a sensação de algo. A ideia é muito interessante e eu acho que foi bem explorada, principalmente no começo. Porém, ao longo do tempo, eu achei que ficou um pouco de lado, o que é triste para um poder tão criativo quanto esse. Agora eu quero falar do Kira e do Josefumi. O Josefumi meio que faz referência ao Josuke e o Joseph. O Josuke por causa do seu cabelo, que é quase igual, e o Joseph porque o seu nome, Josefumi, pode ser lido como Joseph também. Mas na real, o Josefumi é muito mais ligado com Jotaro, afinal, ele é filho de um Kujo que tem o mesmo nome do pai do Jotaro. Já o Kira, aqui em JoJolion, bem, ele é um Joestar. Aqui o Kira é filho da Holly, que é filha do Joseph, que nem no primeiro universo, só que aqui a Holly se casou com o Yoshiteru Kira e se tornou parte da família Kira. O Kira daqui é bem diferente. Mesmo que ele ainda tenha umas manias do Kira da parte 4,
Ele não assassina pessoas para pegar suas mãos, nem nada do tipo. O stand dele também é o Killer Queen, que é bem semelhante com o da parte 4. Outra coisa é que ele é um cirurgião naval e, sim, ele é uma boa pessoa. O Kira e o Josefumi têm uma relação muito interessante e a forma como a história deles molda JoJolion é foda demais. Quem leu sabe do que eu tô falando. Talvez eu até faça um vídeo apenas para falar sobre eles, porque eles são personagens espetaculares. Enfim, JoJolion é maravilhoso. Sim, é uma história com seus problemas e erros, mas não dá pra negar que é uma parte incrível e que sim, é uma das melhores partes de JoJo. Eu quero terminar o vídeo falando um pouco mais sobre o Josuke. Como eu disse, ele é um protagonista muito emotivo e com diversas coisas interessantes no seu passado. A história do Josuke fala muito sobre as suas memórias e sobre sua identidade, sobre o que ele era antes de perder as memórias e sobre o que é o seu eu atual. Essa discussão é muito interessante e acompanha o personagem todo. Enfim, esse vídeo não é uma análise propriamente dita, mas eu queria expressar minhas opiniões sobre JoJolion. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo e é isso. Muito obrigado a todo mundo que viu até aqui e tchau!